A nova Transit elétrica chegou ao mercado brasileiro. A gente vai conhecer ela em detalhes agora. Vamos fazer um walk-around completo. Daniel Santos, gerente de desenvolvimento de produtos, linha Transit da Ford. Cara, bom, primeira coisa, tudo bem, beleza? Tudo bem, obrigado pela participação aqui mais uma vez da Ford. Bom, seja muito bem-vindo à Frota e Companhia. Então temos essa novidade que é a Ford Transit elétrica. A gente já vê que tem alguma coisinha diferente aqui. Eu queria que você entrasse justamente nos detalhes, tanto da estética quanto da parte tecnológica, do motor. Depois a gente vai abrir o capô para o pessoal ver o que tem aqui dentro. Vamos lá, Daniel? Vamos lá. Então, já acostumado com o seu canal, com a sua audiência, aquele walk around que a gente sempre comenta. Exatamente. Começar pelas partes comuns, depois eu vou aquilo que é específico, até para entrar bem no detalhe, porque eu sei que a sua audiência ela favorece esses detalhes, depois te cobra esses elementos aí. Então, o que é comum? Comum é toda a parte de conforto interno. Depois, lá no finalzinho, nós vamos mostrar a parte interna e a carroceria. Por que a carroceria é importante ser comum? Porque nós temos já desenvolvido mais de 100 implementos no Brasil, onde eu consigo simplesmente trocar a tecnologia da combustão para o elétrico sem precisar desenvolver novos equipamentos. Eu consigo fazer a utilização do mesmo equipamento nas duas versões. Então essa é a parte comum. O que é específico, né? Específico, por exemplo, a parte de carregamento. Um veículo elétrico... Aqui na frente. Exatamente, ele precisa de um carregamento. Então, uma das grandes novidades nossa também, carregador tipo 2, eu tenho aqui de corrente alternada e corrente contínua, essa parte de cima é corrente alternada e esses dois maiores, corrente contínua. A diferença, Gustavo, é que a corrente alternada, ela vai para o inversor, depois para a bateria, e a corrente contínua a gente dá um bypass e vai direto para a bateria. Então, posso dizer que com o carregamento via contínua ela é mais rápido. Com certeza, é o que eles chamam de carregamento rápido, ou fast charge no inglês. Eu carrego em 34 minutos até 80% da bateria. Ou seja, um deles eu posso fazer, por exemplo, na tomada de casa e outro para um supercarregador. Exatamente, hoje tem custos diferentes para cada solução de carregamento, né? Tem muitas soluções hoje aparecendo no mercado, mas é importante ressaltar para o seu cliente que a Transit, dentro dos procedimentos de engenharia, nós fazemos o que a gente chama de interoperabilidade. O que é isso? Como é que o carro se comunica com o carregador? Então nós estamos preocupados realmente para atender todo tipo de cliente com qualquer tipo de carregador. Óbvio, se o cliente ele compra uma única unidade para testar, vou ver o que é, preciso cumprir com mercado de capitais, compromisso com sustentabilidade. Bom, o cara vai, à noite ele carrega e não tem muita preocupação. A partir de que número de frota justifica ele ter uma estrutura dentro da base dele para um carregamento mais rápido? 10 unidades, 20? Quanto que vale a pena aí? Hoje o mercado está bastante, né, está se desenvolvendo nesse quesito, né, mas um carregamento de corrente alternada versus o contínuo, alternada chega a ser mais de 10 vezes mais caro, então ultrapassa 100 mil reais. Eu acredito que essa quantidade de veículos para justificar você ter uma estrutura dessa tem que ser, para mim, acima de 50 unidades, esse é o número que eu te daria. Dali para cima, beleza. Dali pra cima. Vamos ver o resto do veículo? Vamos lá, então falamos um pouquinho da parte dianteira, né? Então esse segmento dianteiro do veículo eu tenho o que a gente chama de inversor, até porque eu entro com essa energia. Eu vou decidir se eu vou converter ou não, dependendo como eu fiz o carregamento, tá? Você vê que o veículo ele tem a mesma capacidade de carga que eu tenho hoje na veículo a combustão, então muito parecido, né? Aliás, falando em capacidade de carga, vamos dar uma detalhada. Em capacidade volumétrica você parte de 9,5, mas na chassi cabine, que não está aqui, a gente não vai ver agora, vou botar algumas imagens para vocês, chega a 21 metros cúbicos. Exatamente, são aqueles baús que nós conhecemos, os famosos baús carga seca, baú refrigerado, e eu vou até 21 metros cúbicos. Na versão furgão eu tenho de 9,5 a 15,1 metros cúbicos para conseguir absorver a maior possibilidades aí de atender nossos clientes. E por causa do peso da bateria, a gente está falando em metros cúbicos, posso dizer que é um produto muito mais para levar a quantidade de carga, não necessariamente peso. Correto. Sei lá, salgadinho, sapato, coisas Exatamente. leves. Bom, tudo que hoje se compra dentro do e-commerce, né, sua audiência definitivamente está usando o e-commerce também para conseguir comprar as coisas. Hoje todo mundo faz isso. Então não necessariamente você está correto, não necessariamente esse cliente ele atende o que a gente chama de carga líquida,
e muitas vezes está sobrando ainda a capacidade de carga, mas ele já encheu, como você disse, com sapatos, salgadinhos e outras coisas, porque hoje se compra tudo via internet, está se valorizando muito a questão de volume. Quando nós comparamos versus a nossa competição que hoje está circulando no país, ela tem um volume menor e isso traz uma dificuldade, porque você tem que fazer várias vezes o retorno para o depósito para conseguir pegar mais carga, né? Beleza. O que você mostra pra gente então? Então vamos lá. Então, aqui a parte interna do veículo, né? Primeiro, a grande vantagem de utilizar, Gustavo, a mesma carroceria, que eu tenho exatamente o mesmo conforto que eu tenho já nas versões diesel, né? Parte da sua audiência já teve a oportunidade de dirigir esse veículo, que não teve a oportunidade, passa numa concessionária Ford, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um veículo que você dirige como um automóvel, apesar de ser um veículo comercial, ele é um veículo que você dirige como automóvel. A gente pode ver aquela tela grande lá, que parece um grande iPad, né? Na verdade ele tem 12 polegadas, né? 12 polegadas não é muito? Não é muito, porque hoje a gente tem uma grande preocupação com segurança. E para ter segurança você precisa ter visibilidade dos comandos. Hoje você faz através da sua multimídia, além do controle, né, da sua carga de bateria, que é parte da tecnologia, você faz também todo o controle de ar-condicionado, né? Então você consegue programar quando é que você vai carregar a sua bateria e outras funcionalidades. Então, tecnologia trabalhando com propósito, né? Tá, e a tela se divide então com todos esses comandos ou eu tenho que ficar trocando de tela? Você tem várias telas ali dentro, você vai por função, mas, por exemplo, quando você aciona uma das tecnologias que nós temos nesse veículo, é a câmera 360, né? A gente falou do nosso walk around, falou em 360, nós temos câmera 360. Você, por computador, você junta 4 imagens e ele parece que você está sendo filmado de um drone, né? Então é interessante para operações onde se você bater esse veículo, com certeza aquele sapato que você comprou não vai chegar. Não vai, né? Tá bom, vamos lá. Aqui temos uma porta, exatamente, só para mostrar aqui dentro. Aqui é a prova, né, que realmente a cabine é a mesma, né? Então a gente vê que o espaço interno, até porque aqui a gente não vê a bateria, ela está embaixo do veículo, até para que eu consiga utilizar toda essa parte útil. Se eu adotasse uma bateria dentro desse espaço, eu estou tirando a oportunidade do cliente ganhar Seria dinheiro. o mesmo espaço da versão a combustão, tá aqui. Exatamente o mesmo espaço, até porque a bateria fica nessa parte inferior. Tá bom, vamos terminar, depois a gente fecha a porta aqui. Perfeito. Parte traseira, acho que para a audiência entender, né, uma coisa que parece muito simples, a câmera elevada, ela faz com que quando você está em operação, eu continuo vendo o que está acontecendo aqui atrás. Quando a gente adota a câmera colocada na porta traseira, você abre a porta, você perdeu a função da câmera traseira. Então, nesse caso, você pode, às vezes você está numa doca, você precisa dar ré, você tem a funcionalidade da câmera. A outra funcionalidade que nós temos é uma luz, né? Não necessariamente a gente consegue receber aquele sapato de dia, né? Então, aqui para conseguir pegar essa caixa, para conseguir ter, né, essa ergonomia daquele motorista que está fazendo as entregas, eu tenho a parte de iluminação traseira também, super importante para operação, tá? Outro ponto importante é a maneira que a gente faz o destravamento das portas, né? Eu consigo abrir ela de uma maneira onde eu tenho um aproveitamento muito melhor e com um simples fechar aqui, você já travou com segurança, você volta para a operação. Maravilha! Então vamos continuar, já estou vendo que tem alguns sensores aqui embaixo. Tem toda a parte de sensor de estacionamento traseiro, lembrando da tecnologia desse veículo. Esse veículo é um veículo que tem muita tecnologia, nós chamamos de tecnologia com propósito, para entregar produtividade, que é o quê? Eu tenho frenagem autônoma dianteira, frenagem autônoma traseira, assistente de cruzamento, então aquele cruzamento ele já identifica através da tecnologia dos radares o que está acontecendo e aí ele faz a frenagem também autônoma. Câmera 360 mencionamos, câmera de ré elevada mencionamos e a conectividade. Mas o que eu te digo é o seguinte, lembra tudo aquilo que a gente tinha na diesel? Sim. Eu estou com um pacote acima daquele. Então, além de toda aquela tecnologia que eu tinha, que eu já não conseguia bater esse veículo, nem de frente, nem de ré, agora nas laterais, eu tenho toda essa parte integrada, porque lembra que eu atendo medalha de ouro no Unicap, né? Então esse veículo não podia ficar atrás do diesel de maneira alguma. Bom, Daniel, o que tem aí dentro da Transit elétrica? Então vamos lá. Primeira coisa, né, é a parte de ergonomia que nós mencionamos, né, com aquela multimídia, multifuncional, né? Por exemplo, quando nós pegamos aqui a parte de recurso, né, podemos colocar aqui modos de direção que a gente cobriu, né, na coletiva com vocês. Esse é o modo normal. Se eu quiser mudar os módulos para economizar energia, né, dessa autonomia que nós mencionamos, eu troco por aqui, ou se tiver um dia chuvoso para favorecer, né, a segurança, né, do motorista, eu posso pôr no modo escorregadio.
Tá bom, então são 3 modos de condução. Exatamente, são 3 modos de condução. Outras coisas tecnológicas, né? Eu tenho, através de um simples toque do botão, eu consigo, né, dar ré no veículo, a gente chama de e-shifter, né, o nome em inglês aí. Outro ponto importante, parte de freio de estacionamento eletrônico. Isso na Transit na América do Sul é uma novidade, nós estamos trazendo junto com essa versão. E para fechar esse pacote aqui, né, desse nosso raio-x interno, eu tenho, né, com um simples toque do botão, eu consigo recolher o espelho. Por que isso é importante, Gustavo? Porque às vezes eu estou numa doca apertada, às vezes eu estou no meio de um trânsito na cidade e eu preciso recolher. Eu não vou sair desse ponto e ir até o outro lado, eu posso até gerar um acidente, né, com esse tipo de movimento. A gente realmente traz a tecnologia para evitar esse tipo de inconveniente. Ou seja, numa situação de manobra curta, eu posso até fazer isso com um veículo em movimento, exato, só para manobrar. Perfeito. Até às vezes para recolher o seu veículo, quando você vai estacionar, né? Então quando você tem esse rebatimento fica muito mais fácil e você ocupa menos espaço. Tá bom. Vamos ver o que tem embaixo do capô? Vamos. Então, para a gente, né, ter transparência aqui com a sua audiência, nessa parte do capô, onde na versão diesel eu tenho um motor diesel aqui dentro, turbo diesel, nessa versão eu tenho o início da parte elétrica, né? Então, além do carregador que nós mostramos na parte dianteira, aqui eu tenho o que a gente chama de inversor, né? Então ele entra em corrente alternada e ele transforma em corrente contínua para o armazenamento apropriado da bateria, tá? Então é uma peça que exige, né, que esteja protegida, por isso que foi acondicionado aqui na parte dianteira do veículo, tá? Tem toda a parte de arrefecimento de bateria do veículo, tem toda a parte também de freios, tá? Super importante aí para a gente ter uma operação segura. Então é mais ou menos o que a gente tem aqui nessa parte frontal do veículo. Qual que é a bateria, qual que é a tecnologia dela, qual que é a potência, capacidade, enfim, entra no engenheirês bonito pra gente. Para sua audiência aí. Então vamos lá. Primeiro, né, uma bateria de 68 kWh, isso a gente chama de capacidade da bateria, a capacidade de entrega de energia da bateria. Eu consigo armazenar essa bateria que me dá uma autonomia de 317 km, mas você vai perguntar da vida real. Na vida real, 250, 260 é o que a gente consegue fazer, tá? Então, isso a gente tem demonstrado através de todos os programas que nós fizemos mundialmente e também na América do Sul. Essa bateria é uma bateria de níquel, cobalto, manganês. Nós temos uma outra tecnologia no mercado que chama-se ferrofosfato. A vantagem para veículo comercial de usar a NCM é que eu tenho um adensamento dessas cargas através desses componentes para que eu consiga privilegiar a autonomia, né? Esse veículo ele precisa de autonomia, tá? Potência, torque, são torque de 430 Nm e a potência de 198 kW ou 226 cavalos, isso é mais ou menos a conversão. Legal, Daniel, pensando no pós-vendas, é um veículo completamente diferente do combustão, não tem nada a ver. O que é uma cesta básica para um carro desse? Cesta básica? De manutenção. Manutenção, vamos lá. Então, importante manutenção, até porque nós falamos, né, essa bateria, ela é uma bateria que a montadora garante 8 anos ou 160 mil quilômetros, né? Nós temos sim as manutenções periódicas que é feito através da nossa rede de concessionários, mas uma bateria que a montadora garante 8 anos. Importante sua pergunta porque tem muito se questionado sobre a qualidade da bateria. Essa bateria é uma bateria selada, até porque ela fica na parte inferior do veículo, e é importante a gente ressaltar que se eu tiver problema em uma das 10 células de bateria, eu consigo fazer a reparabilidade dessa única célula. Exato, porque imagina o custo de trocar as 10 células, mesmo que elas não estejam com defeito. Tá, e o que pode dar problema em uma das 10 células? Passei em uma área que, enfim, raspei o chassi, aonde que pode dar esse problema? Essa é uma pergunta importante e recorrente. Na verdade, até porque eu tenho que atender teste de capotamento e teste de impacto lateral, você não vai ter problema de raspar essa bateria, isso não é o problema. O problema é quando eu tenho algum problema elétrico em alguma das células. Isso pode acontecer lá na raiz do nascimento da célula, ou seja, posso ter alguma imperfeição, alguma coisa que acontece antes dela virar uma célula de bateria. Mas como eu tenho 10 packs, né, de bateria, eu consigo reparar ao invés de trocar a bateria como um todo. Tá bom. Acho que deu pra gente conhecer bastante sobre a nova
Transit elétrica que está chegando no mercado brasileiro. Estão trazendo 300 unidades de cara, já está tudo vendido, mas quando que o cliente mesmo vai poder chegar e ligar, Daniel, quero um carro em maio, junho, quando que isso vai acontecer? Essa é uma boa pergunta, porque essas 300 unidades, 100 já estão no Brasil, nós vamos entregar para esse cliente, vocês vão ser os primeiros a saber. E a partir desse lançamento... Tem até um palpite, viu? Através desse lançamento, a gente já está iniciando aí a coleta dos pedidos. A gente acredita que os grandes frotistas vão adotar a primeira tecnologia e aí depois, obviamente, os clientes vão acabar, né, e buscar essa solução, até para que ele consiga, né, fazer, né, uma melhor amortização desse investimento dele dentro da operação que ele tem. Uma última pergunta. A gente sabe, o momento de lançamento dele é justamente para grandes clientes, grandes transportadores, grandes embarcadores que têm seus compromissos com o mercado de capitais. O cara tem a grana e precisa investir no carro e o preço nesse momento não chega a ser o mais importante. Mas quando que o TCO vai começar a fazer sentido para o mercado, para o operador? Precisa ganhar muita escala, vai demorar? Quanto mais a gente usar um veículo elétrico, até porque ele tem menos componentes de desgaste, a amortização do investimento é mais rápida. Então, se você imaginar um cliente que roda muito, apesar dele ser um cliente individual, vale a pena você investir mais numa elétrica versus outras opções do mercado. Cada cliente vai ver, e o que eu acho bacana que a gente está fazendo dentro dos nossos lançamentos, você acompanhou desde o primeiro, nós estamos ampliando o nosso portfólio, tanto em tecnologias de propulsão, quer seja diesel, quer seja a elétrica, quanto opções junto com os nossos implementadores, ou seja, e a automática, não podemos esquecer a automática. Até alguns dias atrás nós estávamos sozinhos no mercado aí, os clientes já comprando bastante automática no mercado brasileiro. Eu acho que essas soluções, nós existimos para a gente conseguir entregar o benefício do cliente ganhar dinheiro, nós estamos nessa jornada junto. Legal, eu vou dar uma volta no carro agora, provavelmente vai ser algo muito prazeroso, né, nesse sentido, no sentido de direção. Você tem torque máximo disponível imediatamente, porque é um veículo elétrico. Uma condução muito fácil, muito suave. Então é até um estímulo, né, para o motorista, para o gestor de frota, para preservar o seu condutor ao longo dessa jornada toda. Com certeza. Daniel, muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco novamente. Te vejo na próxima. Pessoal, continua acompanhando, vem muito mais novidade aqui no canal Frota e Companhia, beleza? Um abraço, Frota e Companhia, movidos pela notícia. Falou!